Prólogo. Sexta-feira, 13 de fevereiro de 1970. No início havia apenas o céu, em sua noturna e sombria extensão, e o desconhecido, os mais profundos segredos da história, que só poderiam ser reanimados por forças tão antigas quanto a própria civilização. Resolviam nesse inquieto limbo onde tudo era acinzentado, fumacento, escuro e sagrado. Essas poderosas correntes, por tanto tempo esquecidas e adormecidas, até que a guerra, a crise e a angústia pudessem despertar e trazer à tona seus mais horrendos poderes. Não possuíam definição nem emitiam sons até serem capturadas e subjugadas por uma epifania conhecida como Black Sabbath, a banda primordial, a origem do heavy metal. Desde o começo, o entusiasmo poderoso do Black Sabbath reverberava para além dos perímetros da opinião geral. Profetas criados à margem da sociedade inglesa, eles eram desempregados, socialmente desprezíveis e ainda moralmente suspeitos. Seus 4 membros nasceram entre 1948 e 1949 em Birmingham, na Inglaterra, uma pequena e decadente cidade industrial, sobrevivendo à época em que a Europa já não se orgulhava dessa indústria. John Michael Osborne, o vocalista conhecido como Ozzy Osbourne, vinha de uma família de 6 filhos e, além de criminoso condenado por roubo, trabalhava esporadicamente em um matadouro. Tony Iommi, o guitarrista, era um filho do dono de uma loja de doces e representava um perturbador enigma cujas pontas de 2 dedos da mão direita haviam sido arrancados em um acidente em uma oficina. Terry Butler, ou o estranho baixista Geezer, também podia ser reconhecido por seu extravagante guarda-roupa tão verde quanto de segunda mão. Finalmente, Bill Ward, o baterista, cujo modo de tocar elegantemente desordenado só reforçava a própria explicação, puro desespero para ter se dedicado à música. Nos anos seguintes à Segunda Guerra Mundial, cercados pelos escombros deixados pelos bombardeios nazistas, eles chegavam à puberdade e, nesse momento, que haviam herdado, o que mais poderia valer a pena, além de tornarem-se aventureiros e desajustados profissionais. Com o nome Pukka Tuk, emprestado de um comerciante de tapetes de Birmingham, Ozzy e companhia seguiram os passos deixados por bandas como Yardbirds, 10 Years After e Cream, fazendo jam sessions ensurdecedoras e intermináveis nos padrões dos músicos de blues norte-americanos. Porém, nessa viagem de Birmingham, Alabama, Estados Unidos, até Birmingham, Inglaterra, a sonoridade fúnebre acabou se modificando de maneira drástica. As afáveis notas do blues, com amplificação quase industrial somada à boemia e às drogas dos anos 1960, acabaram grotescamente distorcidas. Depois de mudar o nome para Earth, o quarteto decidiu atingir maior notoriedade com seus sons de decibéis. Chega então o momento de ruptura, a criação espontânea da música Black Sabbath, que representaria um começo inteiramente novo para a banda e para o heavy metal por todo sempre. A base era de apenas 3 notas e 2 delas eram Fá, recontando a dificuldade do juízo final com característico suspense. O narrador arfava: "What is this that stands before me, figure in black, which points at me?" Flutuando sobre harmônicos zumbidos, a dimensão aterrorizante da música cresce até o clímax na mesma medida em que o juízo final persegue o relutante protagonista. A história macabra, digna de Edgar Allan Poe, contada por uma revoada de guitarras, bateria e um microfone crepitante. Black Sabbath inspirou imediatamente admiração, cativou o público completamente e também afetou a banda de modo tão irresistível e irreversível que, em meio à entorpecida inocência, percebeu-se levada por uma força misteriosa em direção ao sucesso.
Não demoraria até que o grupo logo se libertasse de suas origens, saindo do rock and roll para explorar a recém-conquistada liberdade de inovadores como Miles Davis, assim como a nefasta Warning, uma jam herdada da banda de blues Ainsley Dunbar Retaliation. Black Sabbath tornou-se a peça central de uma nova sonoridade, um marco auditivo tão mortal quanto pavoroso, que exigiu que a banda se rebatizasse como Black Sabbath. Tony Iommi abstraía o mundo à sua volta, usava a música do passado sem a menor preocupação com a tradição e tirava faíscas das escalas de blues com tempo e refinamento próprios. Para que pudesse tocar expressivamente sem que as cordas da guitarra machucassem seus dedos, o grupo se ajustou a uma assinatura musical de notas mais graves, que, prolongadas pela sustentação infindável de suas poderosas notas, conferiam uma profundidade especial ao Black Sabbath. Portanto, de uma deformidade surgiu uma estranha beleza e uma ligação com o guitarrista cigano Django Reinhardt, uma de suas inspirações inusitadas. Sob a guitarra versátil de Iommi, a seção rítmica de Black Sabbath era impulsionada por sequências de riffs poderosos e batidas quebradas com toques eletrizantes. Bill Ward afirmava que Black Sabbath nunca tocava no tempo, mas que a unidade se mantinha pela poderosa afinidade que possuíam. Um sexto sentido levava seus ouvintes para dentro da música enquanto adensava sua força. Esse campo gravitacional que então se criava era opressor e frenético. Antigas filmagens mostravam Ward e Geezer Butler chacoalhando como se fossem marionetes hipermanipuladas pelas mãos de Deus. O exultante e jovem mestre de cerimônia Ozzy Osbourne convidava o público para esse novo paradigma, batendo palmas, dançando e balançando a cabeça em um carismático contraste à música quase petrificante. Decadente e um pouco alheio ao entorno, mas ainda inchado nem completamente alterado pelo uso de drogas, Ozzy abria caminho por entre o peso da música com seus lamentos raivosos. Sua técnica vocal esquizofrênica vinha de 2 tons, um grave e um agudo, com o espaçamento de uma oitava. Quanto mais grave a banda tocava, mais aguda era a voz de Ozzy. Se houvesse alguma arrogância rockstar em Ozzy, ela logo seria engolida pelo forte propósito da banda, equilibrado pelo delírio pessoal e ultra-real das letras de Butler. I tell you to join life. I wish I could, but it's too late. À medida que Black Sabbath evoluía, tocava no mesmo circuito europeu de clubes que os Beatles. Sabbath quebrou o recorde de banda residente no Star Club em Hamburgo, na Alemanha, fazendo apresentações de 45 minutos todas as noites para expatriados e dançarinas na famosa área de prostituição de Reeperbahn. Nessa cansativa rotina, o quarteto tocava beirando a perfeição e acabou exaurido em termos de inovação e inspiração. Abordados pela Philips Records em 1969, Sabbath gravou seu primeiro álbum por 600 libras esterlinas em uma sessão de 2 dias seguidos. As fitas eram mixadas no mês seguinte por um produtor que não permitia interferência da banda em sua empreitada. Mesmo com prazo apertado, típica condição de gravação para bandas de rock da época, o trabalho foi concluído deixando pouco espaço de sobra. O produtor pensou da música Warning um solo de guitarra de 18 minutos de Tony Iommi sem consultar a banda. Diante da ânsia da gravadora, Sabbath fez uma nova versão de Evil Woman para seu primeiro single, como a música havia se tornado um hit da banda Crawl. Um pouquinho de sucesso fácil não parecia má ideia para a gravadora. Em uma sexta-feira, 13 de fevereiro de 1970, Black Sabbath foi lançado por uma nova subsidiária experimental da Philips, a Vertigo Records. Primeiro trabalho exclusivamente heavy metal dos primeiros artistas do heavy metal, o álbum era uma viciante suspensão do tempo, anunciada por presságios sinistros que esmagaram os até então saltitantes ritmos do rock popular.
Assim como Black Sabbath, Warning e Evil Woman, as músicas original N.I.B. e Wicked World flutuavam pela sustentação de harmônicos lentamente compassados e em altíssimo volume. Cada uma dessas músicas era um evento cataclísmico e só poderia ser contrabalançado pela delicadeza onírica de Sleeping Village e Behind the Wall of Sleep, que suavizavam o incansável disco. A capa de Black Sabbath mostrava uma casa de campo inglesa destruída, cercada de arbustos ressecados que encobriam parcialmente a imagem de uma feiticeira já pálida e esverdeada, rememorando Children of the Damned e outros filmes ingleses de terror psicológico e baixo orçamento. As páginas internas do encarte do álbum continham poucos detalhes além do mórbido poema gótico inscrito em um crucifixo gigante invertido. Still falls the rain, the veils of darkness surround the blacked trees, which, contorted by some using violence, shed their tired leaves and bend their buds toward a grey earth of several birds' wings. Among the grasses, poppies bleed before a gesticulation death, and young rabbits born dead in traps stand motionless or through guarding the silence that surrounds and threatens to engulf and those that would listen. Black Sabbath e seus membros cultivavam essa imagem horripilante, embalada pela bruxaria e pelo misticismo de ocasião, acorrentados a bem combinadas cruzes prateadas, que deu à banda a fama de pretensos satanistas e ainda rendeu um ou outro protesto público por parte de defensores da igreja. Além disso, antes deles, astros do rock haviam encantado a opinião pública com flores, desfiles e promessas de mudar o mundo. Black Sabbath avançou ao fim dessa procissão, ainda professando a necessidade de amor, mas avisando aos errantes que não haveria volta a um ingênuo estado de graça. Enquanto a maioria de seus contemporâneos atacava pela via mulheres dominadoras, Sabbath cantava as crianças sem pai e o absurdo do mundo. Tempos depois, Bill Ward descreveria a louvável característica marginal da banda como uma raiva sadia. Como um eco ressoando tempos longínquos, sua música dramatizava conflitos humanos sobre a Terra na forma de combates mitológicos e não como notícias de fatos correntes. Toda a cerimônia retumbava com uma badalada fúnebre comparada à música conhecida como rock and roll, que depois seria apenas um parente domesticado do heavy metal. Black Sabbath influenciou todas as bandas que estão aí, diz Peter Steele, do Type O Negative, banda inspirada pelo Black Sabbath 30 anos depois. Eles eram a coisa mais pesada que existia, na minha opinião, e ainda são. Não existe nada mais pesado que isso, amo aquela sonoridade, os zumbidos como um dinossauro andando devagar pelo mato. Emergindo como monolito em 2001, uma odisseia no espaço de Stanley Kubrick, uma influência contemporânea, Black Sabbath era irredutível, como o mar abissal, o céu infinito e a alma mortal. Para sua força não havia precedentes nem eram necessárias explicações literais. Suas notas sombrias eram tão cativantes como o canto das sereias para o vazio profundo e descontente da consciência moderna. O estrondo lamacento do heavy metal era inevitável e estava hibernando numa longa espera até ser apresentado pelo Black Sabbath em 1970 e adorado por seus seguidores. Nas 3 décadas que se seguiram, 100 milhões de ouvintes buscavam refúgio em sua reverberante explosão cultural, encontrando uma pureza livre de dúvidas insignificantes ou distrações. Do Sabbath veio o heavy metal que, duplicado em intensidade, tornou-se o power metal e distorcido virou o thrash metal. Daí em diante, a música cruzou caminhos com outras formas para gerar o black metal, criar os inacreditáveis refinamentos do death metal e fundir-se com todos os outros tipos de música, tornando-se ela própria infinitamente renovada. Resistindo a 3 décadas de amplificadores Marshall, um holocausto de guitarras e baterias destruidoras, o Black Sabbath permanece como a pedra fundamental e a estrutura pesada de onde todo o heavy metal eternamente ressurge.